Encontramos outra civilização? Isso é uma porta para a casa de alguém em outro planeta? É possível espiar pelas janelas? Afinal, foi o rover Curiosity da NASA que enviou esta imagem para a Terra. E agora este rover está explorando a superfície de Marte. Infelizmente, os astrônomos foram rápidos em nos decepcionar. Eles alegaram que era apenas uma parte natural da paisagem marciana. Existem várias pistas que os fazem pensar que não era uma porta de verdade. Por exemplo, é minúscula, apenas 1 metro de altura. Mas isso pode simplesmente significar que os marcianos não são tão altos, você pode contra-argumentar. Mas os cientistas continuam insistindo que o que parece ser uma porta é na verdade uma abertura em uma rocha criada por forças naturais, como ventos e erosão. O problema é que, se você olhar atentamente para a rocha, poderá notar estratos, as camadas de lodo que se destacam porque são mais duras do que o material circundante. Esses estratos estão aqui, à esquerda, e um pouco mais alto à direita. Eles provavelmente surgiram há cerca de 4 bilhões de anos em um rio ou em uma duna soprada pelo vento. Desde que os estratos se tornaram visíveis, poderosos ventos marcianos os corroeram ainda mais. E agora você pode ver que eles desaparecem dentro da porta. E olhe para isso! Está vendo essas rachaduras? Sim, estas. É assim que as rochas se desgastam no planeta vermelho. Esta pequena caverna provavelmente se formou quando várias fraturas cruzaram os estratos. Uma pedra bem grande pode ter caído sob seu próprio peso, e isso criou a abertura em forma de porta. Essa teoria é bastante plausível, porque mesmo que a gravidade em Marte não seja tão forte quanto na Terra, ela ainda é forte o suficiente para fazer algo assim. Além disso, está vendo aquela pedra à direita da abertura? Tem uma borda vertical lisa, muito suspeita. Deve ser ela a culpada. Provavelmente caiu há pouco tempo, e os ventos marcianos ainda não se livraram dela. E os ventos em Marte podem ser excepcionalmente poderosos. Este planeta é famoso por suas intensas tempestades de poeira. Às vezes elas levantam tanta poeira que pode ser vista através de um telescópio na Terra. Tais tempestades ocorrem todos os anos e cobrem áreas do tamanho de um continente. Elas também duram semanas. Além dessas tempestades anuais, há outras ainda maiores que acontecem muito mais raramente, mas são mais poderosas e muito mais intensas. São chamadas de tempestades de poeira globais, porque cercam todo o planeta. E mesmo que você fosse pego na tempestade mais severa de Marte, não seria tão terrível quanto você imagina. A velocidade do vento nas piores tempestades marcianas chega a 96 km por hora no máximo. Ventos com força de furacão em nosso planeta podem ter o dobro dessa velocidade. Você também deve ter em mente que a atmosfera do planeta vermelho é 1% mais densa que a da Terra. É por isso que, se você decidisse pilotar uma pipa em Marte, precisaria que o vento fosse muito mais rápido do que na Terra. Caso contrário, você nem seria capaz de fazer a pipa voar. Em outras palavras, mesmo que esteja ventando bastante em Marte, não seria tão intenso quanto em nosso planeta natal. Por sinal, você deve ter notado que eu continuo chamando Marte de planeta vermelho. Por quê? Olha, o nosso vizinho está coberto por poeira, solo e rocha rica em óxido de ferro. Isso é o que dá à superfície do planeta seu tom avermelhado característico. E veja, aí está a marca registrada, TM. Não, estou brincando. Marte é o 4º planeta a partir do Sol. Não tão longe da estrela, você poderia dizer. E ainda assim é um mundo frio e deserto. A temperatura média em sua superfície é de 63 graus negativos. Mas se você visitar um de seus polos durante o inverno, leve muitas roupas quentes, porque é provável que as temperaturas caiam para 140 graus negativos. No verão, no entanto, você pode se sentir muito confortável em algumas regiões. Lá, as temperaturas podem subir para 21 graus Celsius, não muito diferente do que estamos acostumados. Marte é um dos corpos espaciais mais explorados do Sistema Solar. No momento, a NASA tem 2 rovers vagando pelas paisagens vermelhas, Curiosity e Perseverance. Há também um módulo de pouso chamado InSight e o helicóptero Ingenuity, apelidado de Genie. Perseverance é o rover mais avançado e o maior já enviado para outro planeta. A viagem para o planeta vermelho levou 203 dias, e Genie viajou para Marte preso à barriga do Perseverance. Parece aconchegante. E agora vou contar algo muito curioso. Digamos que você seja uma pessoa da Babilônia que viveu há cerca de 5.000 anos. A Babilônia era um império na antiga Mesopotâmia. Enfim, seu vizinho vem até você e pergunta: "Que dia é hoje?" E o que você responde?
é dia de Marte. Espere, o quê? Quando os antigos babilônios criaram a semana, decidiram dividi-lo em 7 partes. Cada dia recebeu o nome de algum corpo espacial, como a Lua, o Sol, Vênus e assim por diante. Dia de Marte era a terça-feira. Os babilônios acreditavam que cada um desses objetos espaciais influenciava suas vidas no dia em sua homenagem. E como Marte era de cor vermelha, eles os associaram à agressão. É por isso que, às terças-feiras, eles tinham cerimônias especiais para evitar a influência do planeta hostil. Na verdade, Marte pode parecer hostil para um viajante cansado. Sua atmosfera é muito fina. O volume dela é de apenas 1% da atmosfera da Terra. Em outras palavras, há 99% menos ar para respirar no planeta vermelho. A atmosfera marciana é composta principalmente de dióxido de carbono. Em concentrações tão altas, é tóxico para nós, humanos. E se você estivesse procurando um pouco de oxigênio para respirar em Marte, sairia de mãos vazias. Há apenas 1/10 de 1% de oxigênio no ar do planeta vermelho. Isso definitivamente não é o suficiente para você sobreviver lá. No momento, Marte tem 2 luas, Deimos e Phobos. Os astrônomos acreditam que podem ser asteroides capturados no campo gravitacional do planeta. As luas têm a forma de batata. Isso porque a massa delas é muito pequena para que a gravidade lhes dê uma forma esférica. Batatas, hein? Talvez elas devessem ser renomeadas para purê e gratinada. Um dia, Marte receberá seu próprio anel. Isso pode acontecer nos próximos 20 milhões a 40 milhões de anos. O incrível estará lá? Fique ligado. As forças gravitacionais de Marte destruirão a maior lua do planeta, Phobos. Ei, realmente vai virar um purê. Alguns pedaços da antiga Lua cairão em Marte, e outros se separarão e criarão um anel ao redor do planeta. Este anel poderá existir por pelo menos 100 milhões de anos. A superfície de Marte é cortada por um enorme sistema de canyons conhecido como Vales Marineris. Parece nome de um molho para macarrão. Se fosse na Terra, se estenderia de Nova York até a Califórnia, mais de 4.800 quilômetros. Em sua parte mais larga, o maior cânion de Marte tem 322 quilômetros e atinge 6 metros em seu ponto mais profundo. Se você ainda tem dificuldades em imaginar o tamanho desse fenômeno natural, aqui está. Vales Marineris tem 10 vezes o tamanho do Grand Canyon na Terra. E já que estamos falando sobre coisas gigantescas, vamos falar sobre o Monte Olimpo. Ele é o maior vulcão do Sistema Solar e também fica em Marte. É 3 vezes mais alto que o Monte Everest em nosso planeta. E essa é a nossa montanha mais alta acima do nível do mar. E a base do Monte Olimpo é maior que o estado do Rio Grande do Sul. Os cientistas acreditam que pode ter havido água em Marte no passado. O que os faz pensar assim? Foram encontradas muitas redes antigas de vales de rios e leitos de lagos na superfície do planeta vermelho. Além disso, em Marte, há minerais e rochas que só poderiam se formar em água líquida. Marte pode até ter experimentado inundações terríveis há 3, milhões de pessoas em todo o mundo saem às ruas, sobem em telhados para ver o incrível fenômeno cósmico. Um planeta bem ao lado da Lua, grande e vermelho. No início, todos ficam animados. Marte aparece do nada, causando um efeito estranho na humanidade. Assim como a Lua pode afetar o estado psicológico e físico de algumas pessoas, a visita inesperada de Marte está fazendo com que as pessoas se comportem de maneira bastante estranha. Todas as noites, o céu é iluminado pela luz branca da Lua e pelo brilho vermelho de Marte. Muitas pessoas têm uma espécie de insônia instantânea. Algumas até param de tomar café, pois não sentem mais sono. Marte traz energia e um pouco de selvageria para as pessoas, as faz rir mais e até enlouquece alguns indivíduos. Todos começam a sair de casa com mais frequência e curtir o céu noturno. Alguns dias depois, todo mundo pode ver que Marte está ficando maior. Os cientistas anunciam que o planeta vermelho está se movendo lentamente em direção à Terra. Uma colisão é inevitável. Os terráqueos têm apenas alguns anos restantes. Há alguns meses, um enorme asteroide colidiu com o planeta vermelho com tanta força que Marte saiu de sua própria órbita e começou a vagar por aí. A chance de Marte chegar perto da Terra sempre seria muito alta. 3 segundos após o anúncio, a notícia se tornou viral e o pânico se instalou. A situação está cada vez pior. Quanto mais Marte se aproxima, mais as pessoas são fisicamente afetadas. Centenas de vídeos aparecem mostrando simulações da colisão entre Marte e a Terra, e nenhum com um final feliz.
Quer ver o que acontece? Uma blogueira famosa pergunta a seus seguidores. A Terra ficará quase completamente coberta de água e Marte vai virar pó, areia e rochas. Em seguida, ela coloca uma enorme melancia no meio do quarto e lança uma bola de boliche do lado oposto, atingindo em cheio a melancia. Marte parece quase do mesmo tamanho da Lua agora. Está prestes a entrar na órbita lunar, afetando o campo magnético da Terra. Inundações, furacões, tsunamis, fortes tempestades vão de mal a pior. Os animais enlouquecem. Os pássaros não migram mais para o sul. Auroras boreais aparecem no Caribe. As notícias afetam a economia. As pessoas deixam de ir trabalhar. Por que não o fariam? Elas só querem se divertir e estar com seus entes queridos. Existem recursos suficientes no planeta para durar até a catástrofe, então ninguém está buscando soluções para os problemas da Terra. Roupas, alimentos, carros, iates, o que for, tudo perde seu valor e se torna grátis. Todos os dias, grandes festas de rua aparecem em todo o mundo. As pessoas decidem viver seus últimos meses em paz e harmonia. A catástrofe global está unindo a humanidade como nunca antes. Para sair em grande estilo, os terráqueos se unem na organização de um grande show de rock. O gigante vermelho destruindo nosso lindo planeta azul. Sim, rock and roll é a trilha sonora perfeita. Só há tempo suficiente para comer, dançar, festejar e ouvir boa música. Palcos enormes são construídos em todo o planeta. Será o último concerto de cada músico. Durante toda essa preparação, a esperança aparece de repente. Os cientistas calcularam todos os eventos que ocorrerão quando Marte colidir com a Terra, e eles têm um plano simples. Felizmente, os humanos já haviam planejado se mudar para Marte, então já vinham construindo espaçonaves há anos. Não há tempo para chegar a outro planeta antes da colisão, mas a boa notícia é que as pessoas podem esperar o desastre fora da órbita da Terra. Será possível sentar em uma estação espacial, comer um pouco de pipoca, relaxar e curtir o show. Quando a poeira baixar, talvez seja possível retornar à Terra, ou ao que sobrar dela. Depois de entender este plano, as pessoas começam a trabalhar dia e noite para finalizar as espaçonaves. Todos contribuem. Ainda faltam 2 anos para o grande dia. Os enormes palcos de concerto são convertidos em mais estações espaciais. Marte agora está dando às pessoas mais energia, e com um trabalho de equipe épico, as pessoas conseguem criar milhares de estações em apenas alguns meses. Isso é o que acontece quando 7 bilhões de pessoas trabalham juntas. Agricultores, fisioterapeutas, chefes, engenheiros, atletas, contadores, todos numa mesma equipe. Marte está agora mais perto de nós do que a Lua. O gigante vermelho bloqueia o Sol e nosso planeta mergulha na escuridão. Restam apenas alguns dias. As pessoas estão trabalhando como formigas em uma colônia enorme, dando os retoques finais em várias centenas de milhares de estações espaciais. Demora 4 dias inteiros para que todos embarquem, e ainda é necessário carregar os suprimentos, animais, peixes, sementes, plantas, vegetais, frutas, videogames, pacotes de fruta. O gigante vermelho deve entrar na órbita da Terra em alguns dias, quando ele ganhará velocidade. Marte tem apenas um pouco mais da metade do tamanho da Terra, mas lá em cima no céu parece infinitamente grande. As naves começam a decolar. As pessoas dão uma última olhada ao redor, memorizando cada centímetro. Em algumas horas, tudo vai mudar para sempre. As estações voam longe o suficiente para sair da órbita. A colisão de 2 mundos deve ter uma trilha sonora. As estrelas do rock em cada nave organizam um festival de música espacial. Ao som sensacional das bandas de rock, Marte entra na atmosfera da Terra e queima uma fina camada de sua própria superfície. Isso libera uma quantidade incrível de energia. Sua velocidade aumenta cada vez mais, e ao chocar-se com o Oceano Pacífico, uma enorme onda de explosão varre todo o planeta. Tudo é iluminado por chamas, e todos nas naves precisam colocar óculos escuros para que não fiquem cegos. Nosso planeta azul está se transformando em um planeta de fogo. A poeira de Marte se mistura com a água da Terra. A força do impacto atravessa a crosta terrestre, chegando ao magma líquido e quente. Centenas de pedaços de Marte, alguns do tamanho de países inteiros, estão de alguma forma flutuando na atmosfera. A colisão gera tanta energia que todos os oceanos fervem e evaporam. Mares e rios de metal fundido estão agora se espalhando por toda a Terra. Dias, semanas, meses se passam.
Um cinturão feito de pedaços de Marte se forma ao redor da Terra. Parece uma versão ígnea de Saturno. Será necessário esperar muito tempo antes que seja seguro pousar de volta, mas a humanidade não pode permanecer viva nas naves todo esse tempo. Comida, água e oxigênio acabarão depois de alguns anos. Mas os cientistas já têm um plano. As naves acionam um botão e se transformam em enormes câmeras criogênicas. As naves são equipadas com painéis de energia e a Terra escaldante está emitindo muita energia, o suficiente para manter as naves funcionando enquanto todos a bordo tiram uma soneca de alguns milhares de anos. Assim que o planeta esfriar, os humanos acordarão. Centenas de milhares de anos se passam. Um dia, os alarmes disparam simultaneamente em todas as naves. As pessoas acordam lentamente. Seus corpos estão exaustos, mas depois de alguns bilhões de xícaras de café, todos estão prontos para seguir em frente. Lá embaixo na Terra, novos continentes deveriam ter se formado e a atmosfera provavelmente será diferente. O planeta pode ter perdido sua órbita original, então pode estar girando em um ângulo diferente. As estações, como costumávamos conhecê-las, se foram. Toda a água da Terra evaporou nas primeiras horas, mas havia enormes geleiras em Marte, que poderiam ter derretido com o impacto? Marte pode ter compartilhado sua água com o nosso planeta. As nuvens de poeira e sujeira já devem ter se acomodado, e o solo deve estar muito bom para o cultivo. Todo aquele magma provavelmente expeliu um monte de minerais e produtos químicos úteis. Vai ser difícil, mas a humanidade de alguma forma deve se adaptar à nova Terra. As pessoas estão prontas para tudo. Todos os terráqueos correm para as janelas mais próximas para ver como seu amado planeta se parece depois de todos esses séculos. Onde ele está? As pessoas esticam o pescoço, olhando para o lugar vazio onde a Terra costumava estar. O impacto de Marte foi tão forte que empurrou a Terra para fora de sua órbita ao redor do Sol. Ela desapareceu. Ótimo! O que vamos fazer agora? Um cara barbudo pega uma guitarra e diz: vamos tocar. O Grand Canyon, no Arizona, é maior do que o estado de Rhode Island, nos Estados Unidos. Manhattan caberia inteirinha dentro dele. Ele é tão grande que tem até o próprio clima. Mas o Grand Canyon não é o único grande desfiladeiro que existe. O Valles Marineris é maior, muito maior. Ele fica em Marte e cobre quase 1/4 da circunferência do planeta. É 10 vezes mais longo que o Grand Canyon e tão profundo que você poderia pular de paraquedas dentro dele. O Kesai Valles também fica em Marte. Ele é composto por uma série de desfiladeiros e pode ser o antigo berço de uma grande inundação do planeta. Existem enormes canais e desfiladeiros por todo o planeta vermelho, como o Teal Valles. Os pesquisadores acreditam que ali houve antigamente uma batalha épica entre a água e a lava vulcânica fervente de Marte. Acho que sabemos quem ganhou essa. Igualmente impressionante é Ares Valles. É o mais antigo sistema de drenagem conhecido. Pode ser estranho pensar em Marte como tendo grandes cursos de água, rios e planícies alagadas. Mas nos primórdios, o planeta pode ter tido um clima quente e úmido. Agora, tem apenas cânions secos até onde a vista alcança. O Itacacasma parece uma cicatriz gigante na lua Tétis de Saturno. Ele é 4 vezes mais longo que o Grand Canyon e cerca de 3 vezes mais profundo, e tem bilhões de anos de idade. Ninguém andou de caiaque lá ainda. Vimos apenas uma foto dele, graças à nave espacial Voyager 1. O Grande Vale de Mercúrio faz com que o Grand Canyon pareça um pequeno buraco. A nave espacial Messenger, da NASA, foi a primeira a tirar algumas fotos desse gigante. O vale é cercado por 2 enormes formações, a Enterprise e a Bélgica. A maior lua de Plutão, Caronte, tem um cânion chamado Argocasma e é enorme. Mesmo que Plutão não seja mais chamado de planeta, ainda pode se gabar pelo seu enorme cânion. Mesmo aqui na Terra, o Grand Canyon tem alguns importantes rivais. O Yarlung Tsangpo é o mais profundo da Terra. Ele se localiza no Himalaia, no Tibete. Algumas pessoas o chamam de Everest dos Canyons, pois seria possível encaixar um prédio de 2.000 andares dentro dele. O desfiladeiro do Rio Indo é grande e bem deformado. Ele fica no Paquistão e dá para colocar 3 campos de futebol dentro dele. O Rio Indo é um dos maiores da Ásia e até mesmo baleias e botos vivem ali.
O Canyon Colca, no Peru, encontra-se uma curta e incrivelmente acidentada viagem de ônibus de Machu Picchu. Ele é o grande lar do maior pássaro voador do mundo, o condor andino, que chega a uma envergadura de 3 metros. No Nepal, lar do Himalaia, localiza-se o espetacular vale Kali Gandaki. Ninguém sabe exatamente a profundidade dele, mas provavelmente é cerca de 5 vezes mais profundo que o Grand Canyon. E tem o terreno acidentado, ar rarefeito e fica no meio do nada. Portanto, cuidado! Apenas trilheiros experientes devem se atrever a entrar nele. As Barrancas del Cobre, no norte do México, recebem um grupo mundialmente famoso de pessoas que correm maratonas ou até mesmo maratonas duplas, só por diversão. São 6 desfiladeiros juntos, e na parte mais larga há 2 das cachoeiras mais altas do país. O local também tem uma das tirolesas mais longas do mundo e uma das viagens de trem mais assustadoras que existem. Por isso, não olhe para baixo. Mesmo nos Estados Unidos, há um canyon menos conhecido que é mais profundo que o Grand Canyon. É o Hell's Canyon, ou Canyon do Inferno em português. Localiza-se na fronteira entre os estados de Oregon e Idaho. Ele foi formado pelo rio Snake e é ao lar da cordilheira Seven Devils, ou Sete Diabos em português. O Kings Canyon fica na área do Parque Nacional de Yosemite. Ele é cerca de 1,5 vezes mais profundo que o Grand Canyon. Perto dali está a segunda maior árvore da Terra, a General Grant. O maior canyon da Austrália é o Cupertee Canyon, e você pode ganhar dinheiro indo até lá. Mais ou menos isso. Ao longo dos anos, alguns ciclistas e pessoas acampadas com sorte encontraram pedras preciosas nas margens do rio Cupertee. Se você for sortudo, também verá algumas pinturas rupestres de 2000 anos. O Tiger Leaping Gorge, ou Desfiladeiro Salto do Tigre na tradução, parece ter saído de um conto de fadas, mas ele é muito real, profundo e assustador. A lenda diz que um tigre estava sendo perseguido e saltou sobre o rio no fundo do desfiladeiro com a ajudinha de uma pedra perfeitamente posicionada bem no meio do rio. O Grande Vale do Rift é 15 vezes maior que o Grand Canyon. Então, ele tem mais de 3.000 quilômetros de comprimento. Atravessa 2 continentes e é o berço de cerca de 30 lagos. Dá até para vê-lo do espaço. Então, se você estiver flutuando pelo cosmos, dê uma conferida nele. O Canyon de Cotahuasi é fundo, muito fundo. É possível fazer atividades radicais como rafting, caiaque, trilhas para caminhada e aparentemente os mosquitos são bastante radicais lá também. Existe um canyon no Tibete que, tenho certeza, bate um recorde mundial. Tente procurar por Canyon Polung Tsangpo. Não aparece nenhuma imagem. E estamos em 2021. Que loucura! O que tem lá? Sim, provavelmente somente um rio e coisas relacionadas. O Canyon Chicamoca, na Colômbia, é quase tão profundo quanto o Grand Canyon. Esportes radicais dominam o lugar. Tirolesa, canoagem, parapente, até o teleférico deles é radical. É um passeio de 25 minutos íngreme. Vamos para o Grand Canyon da Groenlândia, que se estende por centenas e centenas de quilômetros sob o país que lhe dá nome. A água do degelo dos icebergs corre por meio da formação. Na verdade, foi a NASA que o descobriu. Há um canyon absolutamente enorme na Antártica. O único problema é que você não consegue vê-lo. Mas, aparentemente, ele é muito frio e todo branco. O mar também tem alguns desfiladeiros incríveis. O Zamchud Canyon é um dos maiores subaquáticos. Ele fica bem na costa do Alasca e é o lar de focas, golfinhos e baleias. O desfiladeiro subaquático mais profundo é cerca de 6 vezes mais fundo que o Grand Canyon. É a famosa Fossa das Marianas. Se conseguir chegar até o fundo, você quebrará o recorde mundial de mergulho mais profundo de todos os tempos. O Grand Bahama Canyon é outra maravilha subaquática. Você poderia simplesmente deixar cair o edifício do Empire State lá dentro e nunca daria para vê-lo da superfície. A Baía de Monterey é bem tranquila, mas seu canyon pode ser tudo menos isso. Há peixes-lanterna, lulas, tartarugas marinhas, sebastes e lontras marinhas, todos juntos por lá. Ah, e milhares de águas-vivas. Então tome cuidado para não te pegarem. Também tem a kelp gigante por lá, uma alga que pode atingir até 30 metros de comprimento. O Canyon Hudson vai do porto de Nova York direto para o mar. E é nojento. Claro, ele tem formações de esponjas e corais no fundo do mar, mas também possui um monte de lixo e lodo de esgoto cobrindo o fundo.
O Avilés, na costa da Espanha, é um dos cânions subaquáticos mais profundos do mundo e um dos poucos lugares onde vivem lulas gigantes. O local é famoso por seu coral branco e pelo fato de ser incrivelmente frio. O Canyon Bremer, na Austrália, é subaquático, enorme e perigoso, especialmente se você for uma lula gigante. Ela é o lanche favorito da orca local, o enorme mamífero marinho com um apetite monstruoso. A formação natural é um importante destino turístico atualmente, especialmente para quem quer tirar uma foto das mais de 100 orcas que ali vivem. O Cânion de Nazaré fica perto de Portugal. Trata-se do maior desfiladeiro submarino da Europa e tem cerca de 5 quilômetros de profundidade, o que equivale a 6 dos edifícios mais altos do mundo. Nele se formam ondas altíssimas, por isso se tornou um paraíso para o surf de ondas grandes. O Canadian Arctic Rift System é enorme. Ele vai do Mar Labrador até o arquipélago Ártico e liga os oceanos Ártico e Atlântico. Então imagine isso. A Groenlândia ficava esmagada contra o Canadá há alguns milhões de anos. Graças a este sistema de fenda, a ilha está lentamente se afastando. Pense em como o Canadá seria enorme se a Groenlândia se juntasse a ele.